Olá, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja abundante no seu coração neste dia. Eu sou a pastora Cléia Paixão, da Igreja Fonte da Vida de Brasília, e quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, que está fundamentada no capítulo 21 do Evangelho de João, quando Jesus aparece novamente aos discípulos. Jesus já tinha aparecido em várias ocasiões. Em uma delas, ele apareceu aos discípulos quando estavam dentro da casa com portas trancadas. Mas Tomé não estava presente e não creu. E Jesus reaparece novamente quando estavam de portas trancadas e Tomé estava junto. E nesta situação que os discípulos estavam aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus já tinha aparecido diante dos discípulos algumas vezes e também já tinha ali manifestado alguns sinais. E aqui a gente vê, após a morte de Jesus, mesmo Jesus tendo aparecido para os discípulos outras vezes, nós vemos aqui os discípulos, eram 7 discípulos, aqui o capítulo 21 diz que eram 7 discípulos, estavam Pedro, João, Tomé, Natanael e outros. E vemos os discípulos desnorteados, sem saber o que fazer da vida. E de repente, Pedro tem uma ideia que, na minha visão, é derrotista, conformista. Pedro, ele era um líder. A gente vê Pedro em vários momentos na dianteira da situação. Ele ousa ir até Jesus caminhando sobre as águas. Em outro momento, Pedro saca da espada para cortar a orelha do soldado quando Jesus foi preso. Em várias situações, Pedro era um líder. E aí ele teve uma ideia conformista e derrotista e disse: vou pescar. É como se dissesse, acabou. Vou pescar. E os outros disseram, vamos contigo. Vamos contigo. E foram, e a palavra diz que eles trabalharam a noite toda, jogaram as redes e nada pescaram. Nada pescaram. E Jesus sempre quer transformar a nossa ideia conformista e derrotista em sucesso. Jesus estava sempre querendo transformar os nossos insucessos, as nossas ideias em vitórias, em bênçãos. E eu quero chamar você junto comigo para tomarmos posse da bênção de Deus neste dia. E neste texto eu quero destacar 3 pontos. 3 pontos. Uma é atitudes que geraram aos discípulos a ideia de fracasso e derrota. A ideia de conformismo. Uma atitude é a incredulidade nas palavras de Jesus sobre a sua ressurreição. Jesus vinha ensinando os discípulos em vários momentos antes de sua morte que o Filho do Homem iria morrer, ia ressuscitar, era necessário que o Filho do Homem cumprisse a vontade do Pai, ou seja, morresse, ressuscitasse, né? Mas
E Jesus também, após a sua morte, ele apareceu aos discípulos. Deu sinais, a manifestação de que ele tinha ressuscitado. Mesmo assim, os discípulos, naquele momento, ou seja, foi uma incredulidade momentânea, esqueceram disso. A segunda atitude é abandonar a visão recebida por Jesus e voltar à velha prática. Eles ali perderam, esqueceram a visão, né, dada por Jesus e voltaram à velha prática de pescadores. Esqueceram a missão que Jesus lhes tinha dado de pescadores de homens. E terceira é uma pergunta que eu quero fazer para você. Você crê que tudo que você está fazendo está de acordo com a vontade de Deus? Reflita. E o segundo ponto que eu quero destacar são as consequências que os discípulos enfrentaram por terem abandonado a visão dada por Deus. Por não terem crido momentaneamente nas palavras de Jesus a respeito da sua ressurreição. É a perda de tempo. Eles trabalharam a noite toda e perderam tempo. Nada conseguiram, não pescaram um peixe sequer. E segundo, o fracasso dos objetivos. Eles entraram no barco para pescar, trabalharam a noite toda, não pescaram nada. E os objetivos não tiveram sucesso. E terceiro, não tinham o que comer. O verso 4 do capítulo 21 diz que Jesus perguntou: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam: não. Eles trabalharam a noite toda, perderam tempo, os objetivos não foram alcançados e eles estavam famintos, cansados e frustrados. E o quarto é mais uma pergunta que eu quero fazer para você. Você tem vivido constantes fracassos? Reflita sobre isso. E o terceiro ponto que eu quero destacar é: Jesus aparece ao clarear da madrugada. Jesus sempre aparece nos momentos que precisamos. Lá no Salmo 30, o verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, ou à noite pode vir o choro, mas a alegria virá pela manhã. Jesus sabia da situação dos discípulos, Jesus sabia que as coisas não estavam bem com eles, e ele aparece demonstrando o seu poder e a sua divindade. E sob a direção de Jesus, a pesca foi um sucesso. Porque Jesus disse: filhos, joguem a rede no lado direito do barco e vão conseguir o que procuram. Vou conseguir peixes. E eu quero fazer mais uma pergunta para você e última. A sua vida está sob total direção de Jesus? Total direção de Jesus? A gente vê que
A dúvida, ela pode existir. O medo pode existir. Eu não estou aqui criticando os discípulos. A Bíblia é tão maravilhosa, a palavra de Deus, Deus é tão maravilhoso que não esconde nada. Aqui mostra que os discípulos eram humanos, assim como somos. Sujeitos a pensamentos e sentimentos, a dúvidas. Porque quem disser que no momento de pressão, de preocupações, de dificuldades, não tem nenhuma dúvida, está mentindo. Mas não podemos deixar que a dúvida ela persista, que a dúvida nos impeça de receber o que Deus tem para nós. Não podemos deixar que o medo nos paralise, nos impeça de conquistar, de avançar, de tomar posse das promessas de Deus. Não adianta a gente querer fazer as coisas com a força humana, do nosso jeito, porque nós vamos fracassar. Nós vamos fracassar. Deus, Jesus, Ele quer e deseja o nosso sucesso. O pensamento que Ele tem ao seu respeito e ao meu respeito são pensamentos de paz, de esperança, de nos fazer prosperar, de um futuro de esperança, um futuro próspero. Ele deseja que entreguemos tudo, o nosso viver nas mãos dele. A fé é a certeza do que não vemos. É a convicção do que esperamos. Nós não precisamos ver para crer. Ou você crê ou você não crê. Deus, Ele tudo sabe, Ele tudo ouve, Ele tudo pode e Ele tudo vê. Ele vê. Ou você crê ou você não crê. A gente vê aqui, ou seja, que os discípulos voltaram à velha prática. Mas Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, infinita, que a vida deles foi restaurada. Eles foram restaurados mais uma vez. Lembra lá da pesca maravilhosa, da pesca milagrosa que está lá em Lucas 5? Quando eles, ou seja, foram restaurados por Jesus e Jesus disse: venham, sigam-me e farei de vocês pescadores de homens. Eles foram restaurados ali. Eles foram na caminhada ensinados por Jesus. E aqui, mais uma vez, quando eles estavam ali fracassados, né? Jesus, mais uma vez, restaura os discípulos. Restaura os discípulos. Então, não perca tempo. Não perca tempo com medos, com pânicos. Jesus não está me ouvindo, com dúvidas, com incredulidades, que tudo isso impede o agir de Deus. Tudo isso leva ao insucesso, ao fracasso, à derrota. À derrota. Jesus sempre está presente. Não importa onde você esteja, se no vale, se no deserto, se nos montes, não importa. Se em lágrimas, se em sorrisos, se em dores ou gemidos. Jesus sempre está presente. Ele jamais abandona. Jamais abandona. Coloque hoje no seu coração com letras grandes, sob a direção de Jesus. Coloque na sua mente, sob a direção de Jesus. Deixa Deus levar sua mente cativa a Jesus Cristo. Deixa Deus direcionar seus pensamentos, seus sentimentos, seu agir, seu caminhar, tudo na sua vida. Peça sempre a direção, a sabedoria de Deus nas suas escolhas e nas decisões. Não faça por seus próprios planos, por sua vontade, por sua força humana. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família e se cuide nesse tempo de pandemia. A prevenção ela é nossa, a proteção é de Deus. E não se esqueça
somos protegidos pelo sangue de Jesus.